Oi, amigos. Hoje eu respondo a uma pergunta de um amigo de 17 anos, lá de Seabra, na Chapada Diamantina, sobre a existência ou não da felicidade. Ele assistiu a minha palestra sobre o sentido da vida no grupo de jovens lá de Seabra mesmo, e disse ter ficado meio confuso mais tarde, quando um professor seu disse que felicidade é uma ilusão. Ele pede então que eu responda, mas também pede para debatermos esse tema com seu grupo de amigos na minha próxima visita à cidade. Ok, faremos isso sim. Mas vamos agora a uma reflexão sobre esse tema, que é um dos temas que eu mais gosto de falar. Vamos ver? Perceba que em alguns momentos nós buscamos uma explicação para o mundo, para a vida, para a realidade e não encontramos. A sociedade normalmente nos entrega algumas respostas prontas, enlatadas, como se fossem verdades absolutas, tá? Mas parecendo uma estratégia para a formação de uma consciência coletiva padronizada, bastante conveniente a algum tipo de sistema dominador. É aquilo que forma o que a gente chama de senso comum. Essas respostas nos levam ao planejamento de uma vida com rumos pré-estabelecidos, padrões de comportamento, rotinas repetitivas, onde o dia começa e termina sempre da mesma forma, sempre submisso a algum tipo de sistema, senso comum. É nesse momento que nos surge uma certeza absoluta, a de que somos meros espectadores, vislumbrando apenas sombras de uma realidade distante, incompreendida e, portanto, inalcançável. Esse é o momento em que percebemos que somos simples personagens de um jogo e que, nesse caso, o jogo se parece demais com aquela história criada por Platão, ainda na Grécia Antiga, chamada de o mito da caverna. Somos aqueles personagens. Estamos acomodados a uma ilusão e acreditamos nela como única realidade permitida. Nessa caverna, nós montamos cada um de nós uma realidade própria, com base exclusivamente nas sombras do mundo real. Apenas nas sombras que chegam às nossas mentes. Na caverna de Platão, as imagens que representavam o mundo eram bidimensionais. Eram só aquelas sombras no fundo da parede, do fundo da caverna. Na nossa caverna, nós podemos até entender um pouco mais, entender uma realidade, digamos, tridimensional, mas não passamos disso. E também estamos presos a uma outra coisa, um domínio de uma tirania que a gente pode chamar de espaço-temporal. Por quê? Porque nós rotulamos de ontem, hoje e amanhã 3 outras dimensões que a nossa inteligência ainda não alcança, mas não vamos chegar a isso agora, que isso também já é demais, porque hoje nós mal entendemos o que significa o agora. Nós nos achamos os verdadeiros donos da sabedoria, mas precisamos entender que essa sabedoria está limitada ao interior dessa caverna. Será que há meios de interferir nesse processo ou todos somos apenas marionetes de uma peça teatral cujo roteiro já está previamente definido? Experimentar interferir pode ser um caminho trabalhoso. Normalmente é. Manter-se na acomodação é um caminho tranquilo. O acomodado constrói uma espécie de cúpula de vidro opaco que limita seus horizontes até o ponto em que ele enxerga, ou até o ponto em que ele acha que entende. Tá? Além daí, é mais seguro para ele que nada existe. Essa existência do desconhecido traz uma certa intranquilidade à pessoa acomodada. Esse acomodado prefere viver na caverna, ele imagina que ali vai estar seguro. Mas na caverna, como em todo local em que existe um grupo social, tem que ser traçado algumas regras de convivência, um monte delas, né? E regras precisam de conceitos e verdades comuns. Essa é outra parte difícil dessa caverna. O que é uma verdade comum? Constrói-se então um conceito sobre a verdade, mas logo se descobre que ela não é comum. Mesmo fazendo parte do mesmo grupo e uma mesma caverna, cada um percebe as sombras de acordo com a sua experiência de vida. E mesmo com percepções diferentes, a massa acomoda-se à interpretação social padrão e a assume como verdade imposta, moldando a sua mente e modificando seus pensamentos e vontades. A massa passa a entender que o conceito de certo e errado depende da interpretação oficial do grupo. A massa não pensa, a massa segue cegamente qualquer líder que apareça. Há sempre aqueles que se adaptam facilmente à verdade do grupo. Uns fazem isso por total incapacidade de raciocínio individual. Outros, por simples acomodação passiva. Há ainda aqueles que realmente concordam com a interpretação coletiva. Mas o conceito padrão do certo nem sempre é assimilado ou compreendido por todos os indivíduos. Muitos não concordam.
O certo pode não ser compatível com a verdade de grande parte das pessoas que estão ali. E nesse caso, o que fazer? Precisando sobreviver nesse grupo, dentro da caverna, os indivíduos vão procurar uma fórmula para conseguir entender e aceitar essa verdade externa, já que eles estão nela. Normalmente não se encontra uma fórmula dessas, porque essa verdade é incompatível com a sua verdade. E para não ser excluído, o jeito é iniciar um processo de construção interior de uma realidade aparente, diferente da que ele sente, mas compatível com a verdade da massa. Assim ele constrói um novo ego, que nada mais é do que uma máscara, montada com peças emprestadas das máscaras dos outros, fazendo com que ele se torne mais um entre tantos, compartilhando de uma mesma verdade enlatada. E aos poucos, ele percebe que essa máscara mal construída se assemelha a tantas outras que parecem ter sido montadas da mesma forma e que estão estampadas na face dos demais componentes desse grupo. Observando cada uma delas, percebe-se que todas são montagens, todas são adaptações e que, para tal, houve necessidade da alteração da realidade verdadeira, já que essa parece ser incompatível com a verdade imposta. A sociedade não acha seguro permitir que as verdades individuais superem a coletiva. A sociedade cerceia a identidade própria e cria uma identidade padrão. A partir daí, ela sugere que todos se moldem por essa identidade e exclui aqueles que diferem dos conceitos estabelecidos. A sociedade impede que o homem veja que existe uma verdade fora da caverna. Ela insiste em construir uma interpretação acomodada, fazendo com que todos vegetem da mesma forma em busca de um nada inexistente e sem qualquer sentido mais profundo. Ela impede que sejam encontrados vestígios que indiquem um caminho diferente, individualizado e que dê mais sentido para a vida. Então, acaba-se construindo um ego padrão. Os divergentes são considerados anormais, loucos ou transgressores sociais. Aqueles que assumem o ego real, desafiando o padrão, criam uma neurose de intolerância, que é provocada por quê? Pela discriminação do grupo social contra ele. Aqueles que assumem o ego padrão, acomodado ao sistema, criam também uma neurose, a neurose do conflito do ego, um conflito entre o eu externo e o eu real. Se ele não é aquela realidade e está tendo que mostrar que é, aí sim está decretada a infelicidade como realidade. E a felicidade passa a ser realmente uma ilusão. Resultado, enquanto esse seu professor estiver na caverna, a declaração dele vai estar certa, para ele. Mas pense bem, e se sairmos da caverna? O que existe fora dela? Haverá mesmo um universo inteiro a ser explorado? Como saber sem ao menos procurar uma saída? Mas será seguro explorar o desconhecido, enfrentar desafios? Como partir para controlar o medo e explorar o novo? Em primeiro lugar, procure descobrir o que significa essa caverna na qual você está aprisionado. Tente identificar as cavernas da sua vida, para poder viver o mundo real. No mundo real, a sua felicidade não vai ser uma ilusão, porque ela estará sendo construída por você mesmo, com as suas próprias mãos, com os seus sentimentos mais verdadeiros e curtindo as suas próprias emoções. Dentro da caverna, as suas escolhas vão ser muitas vezes as mesmas escolhas dos seus colegas, cujas perspectivas de vida são muito menores do que a sua. Fora da caverna, as escolhas são suas, baseadas nos seus objetivos reais, por mais impossíveis que esses objetivos possam parecer a você e até aos outros. Mas estando fora da caverna, não haverá limitação do raciocínio, não haverá imposição de regras a partir de uma verdade que não é a sua. Suas aventuras serão verdadeiras, construídas por você e não mais como um teste de múltipla escolha, onde as respostas já foram previamente estabelecidas e você só tem que marcar a certa. Suas aventuras serão com pessoas verdadeiras, com parceiros de verdade, onde sempre haverá uma troca real de energia emocional revigorante. Entenderam aonde está a sua caverna? Saia dela, cara. Parta sem olhar para trás, controlando o medo, explorando o novo, o que surgir como novo. Desafios geram adrenalina e excitam o cérebro. Essa excitação traz força e disposição para buscar o ilimitado, o pleno, o desconhecido, o infinito, o eterno, mesmo que nada disso exista.
Então saia da caverna, venha viver as aventuras verdadeiras de um mundo cheio de surpresas. Venha criar essas surpresas baseadas nos seus objetivos de vida, os seus reais objetivos de vida, e não dos outros. Venha viver de verdade a felicidade que você vai criar para você e aquela felicidade que muitos pobres medíocres acreditam que não existe. Lógico que não, eles estão na caverna. Você não precisa estar na caverna, você não precisa ser um deles. Reflitam sobre isso. E vamos discutir sobre tudo isso quando estivermos juntos, em qualquer momento, a partir de agora. Ok? Um forte abraço a todos vocês. Inscrevam-se no nosso canal para vocês poderem receber os outros vídeos imediatamente, embora eu vá sempre mandar o link pelo Face, etc. Mas a inscrição é sempre interessante. E é um grande prazer, é sempre um imenso prazer poder estar respondendo essas perguntas e dialogando com vocês. Até o nosso próximo encontro.